Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eduarda e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre radiciação. Radiciação é uma palavra que me lembra muito de algo conhecido na matemática, da palavra raiz, raiz quadrada, raiz cúbica. A gente hoje vai aprender a trabalhar com elas, a escrevê-las e a simplificar utilizando as diversas propriedades que a gente vai ver hoje. Primeiro, esse númerozinho aqui de dentro, a raiz no caso é esse símbolo que a gente já conhece. Esse númerozinho de dentro a gente chama de radicando. Esse n aqui, que a gente sempre vê fora da raiz, é o índice. Às vezes ele não aparece. Por quê? Vamos olhar para os exemplos. Esse número aqui, quando a gente olha, antes de aprender essa matéria, a gente lê como? Raiz quadrada de 5. Por que raiz quadrada? Porque quando não tem nada, está escondido aqui o número 2. Então, quando não aparecer, a gente tem que sempre lembrar, é uma raiz quadrada. O número 2, a gente pode falar raiz de índice 2, mas isso basicamente é uma raiz quadrada de 5. O próximo, raiz quinta agora. Número 5 a gente vai ler raiz quinta de 1. Vamos só pensar um pouquinho? Raiz quinta de 1 significa que a gente quer encontrar um número que vezes ele mesmo dá 5. Um número inteiro, no caso. É o próprio 1, né? 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. Quando tem 1 dentro, vai ser 1. O 2 é quadrada. Esse 3 aqui é cúbica. Lembrando que algo que sempre confunde raiz não tem acento. Essa aula é de matemática, mas é muito importante a gente falar sobre isso. Qual que é a raiz cúbica de 8? Que número vezes ele, vezes ele, vezes ele dá 8? 2. Próximo, raiz cúbica de menos 1. A gente quer encontrar um número que vezes ele mesmo dê menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Vezes menos 1, agora sim, menos 1. Mais 1 vezes menos 1, menos 1. Então, a raiz cúbica de menos 1 é o próprio menos 1. E se fosse raiz quadrada de menos 1? Porque 1 vezes 1 é 1. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1 também. Então, não tem um número que ele vezes ele dê menos 1. Não vai existir solução sempre que o meu índice for par e dentro for um número negativo. Por quê? A gente não vai conseguir simplificar essa raiz. Isso aqui só vai valer quando o índice for ímpar. Próximo, raiz quarta. Quarta, a mesma coisa desse aqui, né? Maior que 3, a gente vai começar a falar quarta, quinta, sexta. Que número vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, dá 0? O 0. Ou seja, o 0 vai ser sempre a resposta do 0, porque 0 vezes 0 é 0, vezes 0 é 0, vezes 0 é 0. Então, isso aqui vai sempre resultar em 0. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho como encontrar esses valores por meio de propriedades. Como que a gente para de testar e chutar e vai para a prática? E isso é por meio das propriedades. Vamos lá. O que essa propriedade está me falando? Vamos primeiro entender isso aqui. Raiz de a elevado a n de índice n. O que isso significa? Que a gente está buscando um número que é vezes ele mesmo de a elevado a n. Vezes ele mesmo quantas vezes? N vezes. Isso vai fazer com que o resultado seja o número de dentro, seja o a. Sempre que o expoente for o mesmo do índice, a gente pode só cortar. Vamos ver uns exemplos aqui. Raiz de 2 ao quadrado. O que a gente acabou de ver? Que quando não tem nada, é o 2, né? Então, isso é a mesma coisa que raiz quadrada, né? De 2 ao quadrado, com o 2zinho aqui. A gente pode fingir que cortou isso aqui e o resultado é 2. Por quê? O que é o 2 ao quadrado? É o 4, né? Qual que é a raiz de 4? Que número vezes ele mesmo dá 4? É o próprio 2. A gente pode pensar a raiz cúbica de 2 ao cubo. A gente olha para isso aqui e corta. Isso vai dar 2. O que é o 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. E a gente viu que a raiz cúbica de 8 é o próprio 2. Então, essa nossa propriedade é muito importante. Vai ser talvez nossa principal propriedade, né, em radiciação. Propriedade número 2. Como a gente fala raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, quando tiver n aqui eu vou generalizar falando raiz enésima. Raiz enésima significa raiz de índice n. Raiz de índice n A e raiz enésima de b. A gente pode simplesmente juntar essa multiplicação dentro de uma grande raiz de índice n. Isso só pode acontecer quando o índice for o mesmo.
se eu tenho duas raízes com o mesmo índice se multiplicando, elas podem virar uma grande raiz com o mesmo índice e a multiplicação dentro. Por exemplo, vamos trabalhar de novo com um exemplo sempre muito importante. Se eu tiver raiz de 3 vezes raiz de 4, vai ser a mesma coisa aqui. Raiz de 3 vezes 4, ó, os dois não tem nenhum índice, né, nenhum, na verdade está escondido, que é o 2, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 4, é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 vezes 4, que é a raiz de 12. Por exemplo, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 4. Isso pode virar a raiz cúbica de 2 vezes 4, que é a mesma coisa que a raiz cúbica de 8. Propriedade 3 é a mesma ideia. A gente vai fazer parecido com a propriedade 2, só que agora com uma divisão. Então, se eu tenho uma divisão de raízes com o mesmo índice, eu posso colocar essa divisão com o mesmo índice dentro de uma grande raiz. Isso aqui também pode estar escrito como fração. Como a gente já viu, fração é uma divisão, uma forma de dividir dois números inteiros. Isso pode aparecer da seguinte forma, ó. Raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Com isso, a gente pode simplesmente juntar, ou normalmente a gente vai separar, tá? Só um spoiler. Por exemplo, vamos lá para os exemplos. Eu posso transformar isso em raiz de 10 dividido por 5, que é a mesma coisa que raiz de 2. Quarta propriedade. Quando eu tenho uma raiz em que eu tenho aqui no radicando um expoente, eu posso multiplicar ou dividir o expoente e a potência por um mesmo número. Isso aqui vai ser a mesma coisa do que esse índice multiplicado por um número e o expoente multiplicado pelo mesmo número. Essas duas raízes são a mesma coisa. Às vezes, nos cálculos, eu posso tentar encontrar um número que vai facilitar minhas resoluções se eu multiplicar o índice e o expoente pelo mesmo número. A mesma coisa para divisão. Vai ser m dividido por p, o índice, e a elevado a m dividido por p. Se eu tenho aqui 2/4, raiz cúbica, por exemplo, eu posso multiplicar isso aqui por 4 e isso aqui por 4. Isso vai ser a mesma coisa que raiz índice 12 de 2 elevado a 16. Parece pior, mas em algumas vezes esses cálculos nos facilitam. Vamos ver na divisão. A divisão vai ser mais útil ainda. Por exemplo, aqui eu tenho raiz índice 16 de 2 elevado a 12. Eu posso pensar aqui em um número que seja divisor desses dois números, por exemplo, 4. E aí isso aqui vai ficar raiz quarta de 2 ao cubo. Quinta propriedade. Quando eu tenho uma raiz dentro de uma raiz, vai ser a mesma coisa de multiplicar os índices. Ou seja, a raiz enésima da raiz emésima de A vai ser a raiz de índice n vezes m, ou seja, eu pego os índices e multiplico de A. Vamos ver um exemplo aqui. Isso daqui, quando não tem nada, é 2. Isso vai ser a mesma coisa que a raiz de índice 3 vezes 2. Juntei os dois índices de 4 elevado a 8. 3 vezes 2 é 6. Então, é a raiz sexta de 4 elevado a 8. E aí, se quiser, já pode simplificar utilizando a propriedade anterior. Tudo bem? Sexta propriedade. Agora, é como se a gente estivesse elevando a nossa raiz a um número. Por exemplo, raiz enésima de A, L inteira elevado a m. Isso aqui vai ser a mesma coisa que raiz enésima de A elevado a m com m dentro do expoente. Por exemplo, raiz quadrada de 2 e isso aqui é ao quadrado. Isso é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado. E o que a propriedade 1 fala pra gente? Raiz quadrada de 2 ao quadrado é o mesmo índice. Mesmo expoente, corta. Isso aqui dá 2. Olha só. Propriedade 7. O que essa propriedade vai falar pra gente? Que eu posso transformar a raiz em uma potência. E como isso vai funcionar? O que está dentro da raiz vai para cima. O que está fora, que é o meu índice, vai para baixo. Quando eu tenho isso aqui, o que é o meu índice? Meu índice não é 2? Quando não tem nada no expoente, não é 1? Isso é a mesma coisa que 2 elevado a meio. Ou o que está dentro vai em cima, ou o que está fora vai embaixo. Sei lá, 8 elevado a 1/3. A gente olha para isso aqui, a gente não sabe resolver. Mas, se a gente pensar nas propriedades de raiz e potência, a gente lembra que uma raiz ela pode virar um expoente fracionário. Ou seja, um expoente fracionário pode se voltar para uma raiz. A base vai ficar aqui dentro, né? O meu radicando. O que estava em cima é o número
de dentro, lembra? O que tá embaixo é o meu número de fora, ou seja, isso aqui virou a nossa famosa raiz cúbica de 8, que é quanto? Isso, 2. De tanto que a gente já falou hoje. Essa aula é extensa e agora a gente vai para os exercícios. Aqui a gente vai trabalhar um pouco com a extração e simplificação de raízes. O que significa extração? Literalmente achar a raiz. Por exemplo, raiz quadrada de 4 é 2. É isso que eu quero dizer com extração. Simplificação de raízes, vocês já vão entender o que eu tô falando. A gente vai ter que lembrar de algo que chama decomposição em fatores primos, lembra? Ou também conhecido como fatoração. Como que eu vou encontrar esses valores, essas raízes? Fatorando, decompondo em fatores primos. Quando a gente coloca o número, passa um traço do lado, acho que agora vocês já estão retomando o que eu tô querendo dizer, e agora a gente vai decompor em fatores primos. O que são fatores primos? Lembra os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Para eu encontrar uma raiz, eu não quero encontrar um número que vezes ele mesmo dê 225, nesse caso vezes ele mesmo porque é a raiz quadrada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai decompor esse número. A gente vai sempre tentar pensar do menor para o maior número primo. Dá para dividir 225 por 2? Não dá. Então não vai ser o 2 que a gente vai usar. Dá para dividir por 3. Você pode olhar para isso aqui e pensar, vou dividir por 5. Pode dividir, tá tudo bem. Eu vou pensar na ordem pra gente não se confundir. Se eu dividir isso aqui por 3, isso daqui vai dar 75. Agora, dá para dividir 75 por 3? Eu vou manter o 3 até onde eu conseguir. Se der para dividir por 3, eu divido de novo. Se não der, eu passo para o próximo número primo. Dá para dividir por 3? Dá. Isso aqui dá 25. Dá para dividir 25 por 3? Não. Então eu vou para o próximo, que é o 5. 25 por 5 dá 5. 5 dá por 5, que dá 1. Acabou. Isso significa que o 225, ele pode ser escrito como o produto desses números. Ou seja, o 225 é a mesma coisa que eu escrever 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Se eu escrever que a raiz de 225 é raiz de 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5, é a mesma coisa. Eu não estou mudando nada, porque 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5 é 225. Lembra que eu posso escrever isso aqui como uma potência? Eu posso juntar os meus números iguais. Vamos pensar na propriedade que se eu tenho uma raiz de algo elevado ao quadrado, eu posso cortar. Se essa raiz aqui é quadrada, eu quero encontrar números elevados ao quadrado. Se eu quero números elevados ao quadrado, eu vou juntar de 2 em 2. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. Agora, propriedade de multiplicação. O que é uma multiplicação dentro de uma raiz? Eu não posso fazer a propriedade ao contrário, eu não posso separar isso aqui em duas raízes diferentes? Lembra a propriedade? Se eu tenho o mesmo índice, eu posso juntar numa mesma raiz? Aqui eu só fiz a propriedade ao contrário. Eu separei em duas raízes. O que é a raiz quadrada de 3 ao quadrado? Posso cortar, não posso? Mesmo índice, mesmo expoente, isso dá 3. Raiz quadrada de 5 ao quadrado, posso cortar. Isso vai dar 5. 3 vezes 5, 15. Ou seja, a raiz de 225 é 15. 144. Vamos decompor o 144. 144 dá para dividir por 2? Dá. E vai dar 72. Dá para dividir por 2 de novo, que vai dar 36. Por 2 de novo, 18. Por 2 de novo, dá 9. Não dá mais por 2. Agora é 3. E aí vai dar 3 e por 3 dá 1. Ou seja, como eu posso reescrever o meu 144? Eu posso reescrever ele como todo o produto desses números. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Se eu tô com uma raiz quadrada, eu vou juntar de 2 em 2. 2 vezes 2 eu posso escrever como 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Isso aqui vai ser raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado. Tudo aqui é raiz quadrada e todos os expoentes são 2. O que eu posso fazer? Cortar tudo e tudo sai da raiz. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, a raiz de 144 é 12. Meu desafio é que vocês pausem agora e tenta fazer isso aqui. Agora que você pausou, vamos decompor o 64.
64 dá para dividir por 2, 32. Por 2 de novo, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2 dá 1. Ou seja, eu posso reescrever o 64 como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso é uma raiz cúbica, não podemos esquecer de olhar para o índice. Para ele sair da raiz, para a gente cortar o índice com o expoente, a gente vai ter aqui que juntar de 3 em 3. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 eu posso escrever como 2 ao cubo. Eu não posso separar esse número aqui, essa multiplicação, de acordo com a nossa propriedade também? Posso. E aí virou raiz cúbica de 2 ao cubo. Eu posso cortar os dois cubos. Isso daqui vai ser 2 vezes 2, que é 4. Então, a raiz cúbica de 64 é 4. Isso significa o que mesmo? Que 4 vezes 4 vezes 4 é 64. De fato, 4 vezes 4 é 16, vezes 4, 64. Então, vamos lá. Raiz de 180. Nosso primeiro primo é o 2. 180 por 2, 90. Por 2 de novo, 45. Não dá por 2, agora é por 3. Dá 15. Por 3 de novo, dá 5. Não dá mais por 3, agora é por 5 e 1. Então, vamos lá, mesma ideia. Vou reescrever o meu 180 como 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Vamos juntar de 2 em 2. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. 5, o 5 não vai ficar ao quadrado, ele está sozinho, solitário. Vamos separar, vamos continuar, como se nada tivesse acontecendo de diferente. Vamos continuar, vamos abrir esses números, igual a gente estava fazendo até agora. Se é uma multiplicação, eu posso separar em multiplicações de diferentes raízes. Isso daqui vai dar 2 vezes 3. Isso aqui não vai ter para onde ir. Ele vai ficar aqui. Porque eu não consegui simplificar ele. Isso daqui tá na forma mais simplificada possível, esse raiz de 5. Ele não sai da raiz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente multiplicar os números de fora. 6 vezes raiz de 5. Pode ser escrito como 6 raiz de 5. Isso daqui vai ser 6 vezes a raiz de 5. Ou seja, a gente fala 6 raiz de 5. Vamos para os próximos. Agora que a gente já entendeu um pouquinho como simplifica a raiz, a gente vai trabalhar um pouco com outras propriedades. Olha quanto exercício eu coloquei aqui pra gente. Raiz cúbica de menos 8. A gente já viu ali, né, a raiz cúbica de menos 1, que era menos 1. Vamos trabalhar com o 8 mesmo. Pensa só no 8. Por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Ou seja, se fosse a raiz cúbica de 8, a gente já sabe que é 2. Mas de menos 8 não pode ser 2, né? Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8 e não menos 8. Se for o menos 2, dá certo. Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8. A gente vai colocar o menos 2 aqui, aplicar a nossa propriedade 1. Raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Vamos lá, 9 elevado a meio. Expoente fracionário se volta como? Uma raiz. Esse 9 aqui, ele é uma raiz. 9 está aqui. O número de cima é o que estava dentro. O número de baixo é o que está fora. Isso virou a raiz de 9. Qual que é a raiz de 9? Que número vezes ele mesmo dá 9? Por 3, isso aqui dá 3. Por 3, dá 1. Ou seja, o 9 é o 3 vezes 3. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Propriedade 1, corta. Isso daqui dá 3. Próximo, 125 elevado a 1/3. 125, o que está embaixo vai para fora, aqui é 1, né? 125, vamos decompor. Por 3 não dá, nem por 2, vai por 5 mesmo. 125 por 5 dá 25. Por 5 dá 5, por 5, 1. Então, isso aqui é a raiz cúbica de 5 vezes 5 vezes 5. Que é a mesma coisa que a raiz cúbica de 5 ao cubo. Propriedade 1, corta, corta, isso dá 5. Isso aqui, vamos lá. Lembra dessa propriedade? Se eu tenho uma raiz dentro da outra, o que eu posso fazer com o meu índice? Eu posso multiplicá-los. 8 vezes 3. Isso vai dar 24. Raiz de índice 24 de 4. Eu não posso escrever o 4 como 2 ao quadrado? Eu não posso simplificar o expoente e o índice por um mesmo número? Esses dois números eu posso dividir por quanto? Eu posso dividir esse 24 por 2 e esse 2 por 2. Lembra, expoente e índice eu posso simplificar pelo mesmo número. Isso daqui vai dar índice 12, expoente 1. 2 elevado a 1, que é a mesma coisa
que raiz de índice 12 de 2. Esse 1 aqui e nada é a mesma coisa. Ou seja, a forma mais simplificada desse número aqui é raiz índice 12 de 2. Vamos lá, divisão dentro de uma raiz. O que a gente viu sobre isso aqui? Eu posso separar entre duas divisões com o mesmo índice, muito importante. Raiz cúbica de 27 é 3. 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Raiz cúbica de 64 é 4. Acho que essa a gente até fez, né? Ou seja, isso aqui deu 3/4. Pode deixar em fração ou decimal, se vocês preferirem. Agora, isso aqui, outra propriedade que a gente viu. Potência, né? Expoente fora de uma raiz. O que isso aqui pode virar? Isso daqui é a mesma coisa que eu escrever 16 elevado a 2. Isso aqui eu posso simplificar o 16 e o 2. Propriedade da simplificação do índice. Eu posso dividir os dois por 2. Isso deu raiz oitava de 16, né? 2 dividido por 2 vai dar 1, vai ficar só 16. Só que esse 16 não está simplificado, né? Ou seja, eu posso aplicar a propriedade de simplificação de novo. Posso dividir esses dois por um mesmo número. No caso, eu vou dividir por 4. Os dois números são divisíveis por 4. Isso é a mesma coisa aqui, raiz quadrada de 2. Não consigo mais simplificar. Acabou aí. Raiz cúbica de 512. 512 dividido por 2 vai dar 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Aí isso aqui a gente já fez, né? Eu já vou juntar de 3 em 3 para vocês verem como pula etapas. A gente não quer juntar de 3 em 3 os fatores? Isso daqui é 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Raiz cúbica. Então, é a raiz cúbica de 2 ao cubo, separando raiz cúbica de 2 ao cubo vezes a raiz cúbica de 2 ao cubo. Tudo isso aqui, propriedade 1, corta. Ficou 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Próximo, multiplicação de duas raízes. Mesma coisa dessa de divisão. Lembra? A gente pode juntar isso aqui em uma só grande raiz. Como as duas têm o mesmo índice, a gente tem que ficar muito atento com isso, tem que ter o mesmo índice. 8 vezes 2, 16. Agora, encontrem aí a raiz de 16 e me fala se isso deu 4. Isso aqui, quando não tem nada, qual que é o índice? 2. Então, juntando aqui pela propriedade de raiz dentro de raiz, aqui é uma raiz dentro de raiz dentro de raiz. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 256. A gente está trabalhando com uma raiz oitava. Façam a decomposição do 256, que no caso ela já está aqui. Presta atenção, se eu olhar para baixo do 512, a decomposição do 256 está aqui. Olha quantos fatores 2 ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o 256, ele é escrito como 2 elevado a 8. E aí eu posso cortar esses 2 pela propriedade 1. Isso aqui dá 2. Porque a partir daqui é a mesma coisa que a gente fez ali em cima. E para não tomar muito tempo de vocês, porque eu sei que é um assunto cansativo, eu não vou me estender muito. Fizemos muitos exercícios. Para quem teve dificuldade, faz passo a passo de novo. E eu quero agora que vocês olhem para esses exercícios, tentem fazer aí em casa. São muito parecidos com o que a gente acabou de fazer. E façam isso com propriedades de outros conteúdos, tá? Isso é muito importante. É isso. Eu desejo boa sorte, bons estudos e até a próxima.